Senhor Deus, Pai Celestial, nós estamos, ó Deus, agradecidos porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. Nos concedeu a graça, Pai, de nós podermos retornar à Tua casa, e aqui estamos. A expectativa, Senhor, a esperança é a de que o Senhor, mais uma vez, sendo um Deus rico em misericórdia, Pai, há de nos abençoar mais uma vez. Fala conosco, transmita, Pai, a nós o Teu recado e deixa-nos, Senhor, ajuda-nos a percebê-lo, a recebê-lo, a entendê-lo. Dá-nos, ó Deus, que os nossos entendimentos possam serem abertos, para podermos, Senhor, sair daqui abençoados. Amém. Conceda-nos isto, Pai, por graça, por bondade, por misericórdia. Nós oramos, Pai, rogando que o Senhor assim faça para conosco, pois nós pedimos a Ti isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite com Jesus. Nós estamos gratos a Deus, né, por Ele nos conceder. Nós podemos estar outra vez aqui na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Infelizmente, nós temos um menor número aqui do que à distância, né, pela internet. Estão conosco, não é, através da internet, Chapadinha, o pastor Paulo Sérgio, Buriti Grande, irmã da Guia e família, Floriano, pastor Edio, Deus te abençoe. Fronteiras, irmão Davi e família, Nazária, irmão Luiz e congregação, Oeiras, meu irmão Israel e congregação também, Piripiri, irmão Neto, irmão Souza, irmão Flávio e congregação, São Gonçalo do Piauí, irmão Alcântara e congregação também. Irmã Marta lá em Altos, irmão Leonardo e família aqui em Teresina, irmão Neto de Piripiri. O irmão Neto não está lá hoje em Piripiri, ele está em Meruoca, no Ceará. Deus abençoe, irmão Neto. Irmão Edson Martins, em Campestre, Minas Gerais. Deus te abençoe, meu companheiro, né, meu conterrâneo. Deus te conceda a graça e que nós possamos ter muitas e muitas oportunidades de estarmos juntos. Irmão Édio Soares da Silva, em Floriano, pastor Édio, já está anunciado lá em cima. Irmão Adriano, no trabalho, Deus te abençoe, irmão Adriano, lá em São Gonçalo. Irmã Amanda Bezerra, irmã Auricélia e irmã Graça. Irmã Ieda, Sabrina, Daniel, aqui em Teresina. Irmã Ieda, né? Ieda, Sabrina e Daniel. E a irmã Francimaura. Deus te abençoe, irmã Francimaura. E
eu não tive como conseguir ligação com você. Não é falta de interesse, mas o telefone não entra, não vai. Depois, se tiver algum outro número e puder passar para nós, eu gostaria. Deus te abençoe, Deus te conceda graça, Deus te dê força para poder seguir na luta. Irmã Rosário, mas também sua irmã Maria das Dores e a irmã Ildevânia, irmã Catiúrcia, Jaquiel, Jaqueline e Marcípio, não é Maurício não, Marcípio, aqui em Teresina. Quem é a irmã Catiúrcia? Vocês se lembram dela? Quem é ela, não? Hã? Santa Bárbara? São os nomes importados, né? É difícil de guardar. Quando você vier ao culto, eu quero vê-la, quero saber com quem eu estou falando aqui agora, viu? É muita gente e a gente às vezes mistura um pouquinho. Não é desinteresse. Ah, é da família do irmão Leonardo. Deus abençoe a vocês. Muito obrigado pela honra da companhia. Então, eu creio que nós temos em torno de umas 80 a 100 pessoas à distância. E nós vamos nos colocar de pé. Nossa escritura está em São João, capítulo 9. Evangelho segundo São João, capítulo 9. Hoje nós vamos dar início à mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. Eu não sei a razão, o porquê. Eu cheguei mais cedo um pouco hoje e pedindo a Deus, né, uma direção para poder estudar uma mensagem, estendi a mão lá e puxei a mensagem, saiu essa, pondo-nos ao lado de Jesus. Amém. Então, é uma mensagem que nós estamos precisando. Nós precisamos saber como nos colocar ao lado de Jesus. Então, está em São João 9, o irmão Brano batizou, usou essa escritura de São João 9, para poder falar sobre este tema, pondo-nos ao lado de Jesus. Versículos 26 ao 35 foi onde ele leu, eu vou ler até o 38. Vamos então à leitura. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois,
está a maravilha. Que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra para nós. Olha, irmãos, se nós... Tem hino? Cadê? Vamos ouvir. Hoje ela acordou. Quase de novo? O senhor me denuncia ela aqui, tá? Toda vez. Repeti-nos indo outra vez belas palavras de vida. Acho nelas consolo e paz, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, dão sustento e guia. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Cristo a todos agora dá belas palavras de vida. Dai-lhe ouvidos, ó pecador, belas palavras de vida. Por amor te salva, Ele ao céu te chama. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Que belas são, que belas são essas palavras de vida.
Jesus, o bom Salvador, belas palavras de vida, terno e santo consolador, belas palavras de vida. Ele é luz e vida, paz, conforto e guia. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são. Pondo-nos ao lado de Jesus, são belas palavras de vida. E eu estava começando a dizer que se nós fôssemos falar acerca da escritura que lemos, 2 horas seriam poucas, né? Para poder externar a profundidade. Agora, o alento que também essa escritura produz para nós. Os que não vimos e cremos. Aquele homem também não viu. Tanto não viu que quando Jesus chegou para ele e falou para ele, perguntou para ele: crês tu, não é? No Filho do Homem? Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Crês tu no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: tu já o tens visto, e é o que fala contigo. Gente, que pancada. As pernas dele amoleceu na hora. Trum, ele caiu por terra. Agora, será que aquele homem ali não estava quebrando o primeiro mandamento do Decálogo? Sim, não. Porque estava escrito: não terás, né, outros deuses diante de mim. Então, ali estava um homem que tinha uma plena consciência do que era a divindade e quem era ela. Ele sabia que o Messias, quando viesse, seria ele, o ungido, seria ele, o Emanuel, seria ele, Deus conosco. Por isso ele não teve dúvida, ele o adorou. Amém. Olha, irmãos, esta mensagem foi pregada no dia 1º de junho de 1962. Então, no último dia 1º, ela completou 56 anos. Então, ela está com 56 anos e 13 dias, hoje. Também no mês de junho, não é? Dia 1º de junho.
profeta, irmão Branham, começa aqui no parágrafo 1º, dizendo: aqui em algum lugar em Louisville, onde vocês comem, e é chamado, deixe-me ver, Dog Pit Restaurante. Eu fui lá hoje. Quando alguém come ali, então eles tomam o dinheiro que vocês lhes dão e enviam para a igreja o dízimo daquilo. Fica em algum lugar na rua West Jefferson 319. Eu creio que esta foi a razão pela qual Billy deixou aquilo ali. Foi para que eles pudessem ver. Isto é muito bom. Agora, irmãos, eu não conheço o procedimento da reunião de homens. O que vocês fazem ou como conduzem suas reuniões. E se eu sair do esquema que, ora, fora da rotina normal, ora, chamem minha atenção a isso. Era um zelo que o profeta irmão Branham tinha. Irmão Branham, quando ele ia pregar em igreja de outros, porque essa mensagem, essa viagem, essa reunião que ele estava pregando ali nas igrejas, ele estava num retorno, ele evitava a doutrina, ele evitava falar em determinados assuntos polêmicos, em respeito à confiança que aqueles obreiros, aqueles pastores tinham com ele. O que também nós precisávamos copiar. Se um dia nós formos chamados, convidados a ir falar com um determinado grupo de alguém, convidado às vezes por aquela liderança, nós precisamos ter cuidado com o que nós vamos falar e como vamos falar. Foi proposto nesta noite, e eu pensei, enquanto tive um jantar há não muito tempo atrás com o nosso amado pastor, irmão Neville, eu estava lhe dizendo algo do que estava em meu coração. E pensei que se reuníssemos um grupo de homens e ministros, eles são nossos colegas aqui do Evangelho, e homens, poderíamos falar um ao outro de uma certa forma, que não falaríamos diante do público. Porque somos homens que compreendemos como homens cristãos. E desta forma, geralmente, em uma congregação, um grupo, você diz algo, e um desviará isso um pouquinho para este lado, o outro desviará aquilo para aquele outro lado, e então tudo isso fica fora. Basta isso. Tira um pouquinho de cá e adiciona um pouquinho de lá. Ou vice-versa. Certo? Isso transtorna toda a linha que o Espírito está tentando levar ou passar ao povo. Nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos e também com a maneira que nós falamos. Um tom de voz, o uso de uma palavra, pode dar linhas para muitos pensamentos fora daquilo que está realmente escrito.
E desta forma, geralmente, em uma congregação, um grupo, você diz algo, e um desviará isso um pouquinho para este lado, e outro desviará aquilo para aquele outro lado. E então tudo isso fica fora. Porém, vimos tentar nesta noite lhes dizer o que tenho em meu coração agora, a respeito da igreja e seu lugar e sua posição. Então, se você observar, isso aqui tem muito sentido, tem muito significado. Por quê? Porque no dia em que a igreja, agora eu já estou falando de uma outra mensagem, o dia que a igreja souber o que ela é, o dia que ela souber qual deve ser a sua posição, para que isso ocorra, tem que haver entre nós uma unidade total. O que é uma unidade? É uma disposição de fazer tudo aquilo que o Espírito te ordenar a fazer. Você tomar critério, tomar posição e não tirar o pé fora daquilo. O dia que eu estiver dizendo aqui o que você está pensando aí, ou você estiver agindo, atuando, certo? Da maneira que está dentro do meu coração aqui também, essa igreja vai ter força e poder para mover o corpo inteiro e chegar àquela hora essencial. Por quê? Eu ontem, irmãos, eu estava lendo um pensamento, né, sobre o assunto: a noiva chamará os mortos. Tem muita gente que fala, mas ainda não entrou no espírito da coisa. É uma responsabilidade que recai sobre cada membro individualmente, falando no corpo. Por quê? Porque é o corpo que vai fazer isso. Não vai ter um indivíduo aqui, outro ali, outro acolá. Não vai ter. É corpo. É corpo. É uma coletividade. Vai haver uma ressurreição coletiva de corpo. E vai ser chamado por uma unidade coletiva de corpo também. A igreja. Amém. Meu Deus, misericórdia de mim. Misericórdia de mim. Eu preciso chegar a isso. A hora é hora de rapto e nós precisamos nos prontificar para isso. Nós temos que nos desprender mais daqui. Nós não podemos parar de trabalhar, de lutar, de ir atrás do nosso pão. Nós não podemos fazer isso. Mas nós não podemos estar atrás disso, certo? Pensando só nisso. Nós temos que saber, isso é efêmero, é transitório, é temporário. Vai ter um tempo. O outro, não. O outro, não. Então, a igreja tem, porém, vimos tentar nesta noite lhes dizer o que tenho em meu coração agora a respeito da igreja e seu lugar e sua posição. E então, se fizermos a tempo, eu gostaria de falar simplesmente um pouquinho sobre a palavra, se estiver tudo bem.
Só para estabelecer aquilo, então falaremos de nossos assuntos, da forma que eu gostaria de lhes expressar primeiro. E eu creio que talvez saiamos no horário normal, por volta das 9h30. Aqui, se nós passarmos das 8h30, começa a chegar bilhete. De vez em quando chega um bilhetinho aqui. Aí eu sou goiano. De vez em quando chega um bilhetinho. Os bilhetinhos. Ó, o senhor esqueceu do relógio. O senhor esqueceu do relógio. Tá bom, vocês estão certos. Eu é que estou errado. Estão entendendo? Ou algo assim como toda noite. Bem, eu tentarei não lhes segurar muito tempo. Amanhã é sábado. Só faltou isso também, né? Amanhã é quinta. Amanhã é sábado. E é um grande dia comercial. Mas agora, por que é que o irmão Brana falou isso aqui? É um grande dia comercial. Por quê? Vamos ver se vocês estão na linha da coisa. Hã? Hã? Não, eu acho que não era festa junina, não. Era baseado mais ou menos no dia dos namorados, tal, que o comércio caía naquele dia. Estão entendendo? Porque é óbvio que é o primeiro domingo do mês, não é? Primeiro ou segundo? 12. Mas dia primeiro. Então, estava aproximando ali, não sei. É o primeiro domingo ou é o último domingo? O segundo domingo? É dia fixo. Então pronto. Mas estava beirando isso aí, não é? As superstições. Acho que não tem nenhum país no mundo que tenha mais feriados do que o Brasil. Nenhum. Acho que nem a Índia, que é o país mais idólatra do planeta Terra, é a Índia. Lá, eles creem em tudo quanto é bicho. Lá eles não pisam numa formiguinha ali, por quê? Porque eles acham que pode, ela está possessa de um espírito de um parente deles. Então, é uma calamidade. Lá é um dos países onde os homens morrem mais de fome no mundo. Mas ninguém mata uma vaca para comer. Por quê? Porque ela é um ídolo. Ela é um Deus para eles. É onde está o maior rebanho bovino do planeta Terra. Mas eles não comem carne de vaca. São vegetarianos, não são? Mas lá eles comem até barata. Mas não comem carne de vaca. Barata, escorpião, cobra, rato, come tudo. Cachorro, gato, come tudo, menos carne de vaca. Então, eu quero dizer para o irmão Neville publicamente, agora eu quero dizer para cada um de vocês, exatamente como eu estava falando particularmente a vocês, apenas cada um, porque somos um grupo que eu realmente penso nisso e creio e ensino isso ao homem. Deus tem feito ao homem líder de sua igreja, isto é, de seu povo, vê? E como eu estava pregando lá embaixo para o irmão John Jackson ontem à noite, sobre Deus fortificando a seu povo com sua palavra. E foi uma mulher quem rompeu aquela fila e deu a abertura à razão. E quando o fez, Deus sempre estabeleceu isso para o homem guardar sua igreja fortificada pela palavra. Agora,
Eu quero encorajar o irmão Neville só um pouquinho, falando com ele particularmente. Eu observei que o discernimento de ontem à noite me atingiu 2 ou 3 vezes enquanto eu estava no púlpito. E eu virei, porque tenho tentado ficar o mais distante disto quanto posso, até eu descobrir o que significou o sonho para mim aqui há não muito tempo atrás, há poucas semanas atrás. Isto me atingiu por muito tempo. Eu disse isto aqui na igreja sobre algo, sobre a mensagem e discernimento e assim por diante. Isto simplesmente não estava vindo certo. Na minha opinião, aquele tempo acabou e agora posso estar errado sobre aquilo. Mas eu observei que o irmão Neville estava um tanto exausto e contrariado. Então, eu apenas queria que você soubesse, irmão Neville, que você está só se antecipando neste companheirismo. Vocês observaram o que Satanás tentou fazer nos últimos poucos dias aos que são ministros associados neste companheirismo? Apenas pare por alguns minutos e pense. Tem gente que pensa que entre nós, ministros, nós não corremos muito risco, porque o diabo tem medo de ir ali e tal. Ora, se nas reuniões do irmão Branham ele se intrometia, e na nossa? Imaginem. Por isso é que quando nós pedimos para que você ore por nós, ore pelos encontros, ore pelas reuniões, ore pela mesa de ministros que fazem parte, né, daquele companheirismo ali, ore por nós, ore por eles. Por quê? Porque nós estamos correndo alto risco quando estamos ali. E não pensem em vocês que não há, às vezes, entre nós, arranhões. Existem arranhões, às vezes, entre nós. Às vezes nós temos que terminar a reunião, ao invés de tomar o café, nós temos que ir lá para o escritório, para uma comissão, para poder tratar de um assunto que está lá agredindo a mesa. Nessa última reunião agora, por exemplo, nós quase não tivemos tempo nem de comer. Nós não tínhamos tempo. E o inimigo estava querendo impedir que nós tivéssemos uma sequência de estudo em plenário. Mas graças a Deus que Deus atuou, trabalhou, nós tivemos, e eu vou dizer para você, está nesta linha. Por quê? Porque aquilo é exatamente isso. Nós precisamos estar mais próximos dele. Amém. Nós precisamos criar uma forma em nós, nossa postura, nossa conduta, para que ele possa estar ao nosso lado. Ele está conosco. Por quê? Porque a hora se faz necessária. Quem não tiver vigilante, quem não tiver se policiando, se corrigindo, quem não tiver se omitindo do que não presta, que está ao seu redor, você está correndo um risco muito grande de ficar. Você não estará no rapto se não houver uma mudança. Como eu não estarei também se. Aí, reticência.
Você pensa que eu sou diferente de você? Você pensa que cada pastor é diferente de você? Paulo, o grande Saulo de Tarso, transformado, mudado para Paulo, apóstolo e profeta para os gentios, disse: mas eu temo que depois de haver pregado a muitos, eu mesmo venha a ser reprovado. Agora, se ele temeu isso, quem somos nós? Onde que nós paramos? Hã? Vocês observaram o que Satanás tentou fazer nos últimos poucos dias aos que são ministros associados neste companheirismo? Apenas pare por alguns minutos e pense. Aqui está assentado o irmão Craig, assentado aqui nesta noite, quase foi morto ali em cima na rodovia. Vem? Olha, irmãos, cada encontro que a gente sai daqui para chegar lá, você não sabe se chega, e quando sai de lá para retorno, você não sabe se volta. Por isso é que nós sempre apelamos a você. Você é o nosso braço de ajuda. Como? Orando, 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 colocando a nossa viagem, nossa ida, nossa vinda, de cada obreiro, cada pastor, nós temos tido de sabores nesse campo. E eu quase tive minha cabeça estourada com uma espingarda ou com um rifle. Vem, Satanás tentando nos tomar. E ali você se acidentou, irmão Craig, ele está falando. E ali você se acidentou e poderia ter sido morto. E também uma mulher, vejam. Apenas os ministros. Olhe somente no grupo de ministros, vem? É Satanás, e ele está tentando nos destruir. Agora, sabemos que não estamos reunidos aqui para falar de algum tipo de negócio. Estamos reunidos aqui para falarmos sobre Cristo e na fortificação para nos manter firmes. E o que fazemos, e o que fazermos para esse tempo presente? E eu quero te encorajar, irmão Neville, seja corajoso, não importa o que apareça, seja o que for, o que acontecer, simplesmente não deixe nada te envolver. Simplesmente fique ali como a rocha das eras, e Deus fará com que tudo dê certo. Ele te provou isso, claro. Aquilo poderia ter te abatido, aquilo poderia ter matado aquela mulher, e aquilo estaria em sua mente pelo resto de seus dias. E isto seria muita coisa. Porém, Deus permanece no trono. Amém. Ele permite que estas coisas operem para o bem. Ele poderia ter nos tirado também. E então, Satanás lutando na igreja. Agora, quando coloquei aquela pedra fundamental ali naquela manhã, eu nunca pensei em alguma vez ser pastor. Isso não estava na minha chamada no princípio. E minha primeira chamada foi no campo de evangelismo. Isso foi há muitos anos atrás e começou aqui numa tenda, bem do outro lado da rua. E eu recordo quando o irmão Roy Davis, ali embaixo, sua igreja queimou.
Aquele grupo de pessoas estavam exatamente como ovelhas dispersas sem um pastor. Não tinha lugar para ir. E o senhor Ibstenberg era o chefe da polícia então, e ele me chamou lá embaixo e me disse: estamos aqui para te ajudar. Falou com o irmão Brano. Disse: eu mesmo sou católico. Mas disse, estas pessoas, disse, elas provavelmente têm suas roupas. Isto foi durante o tempo da crise econômica. Disse, eles vão a outras igrejas e se sentem fora de lugar. São boas pessoas, e eu conheço muitas delas. Ele disse: Billy, se você deseja começar uma igreja, ele disse, eu quero que você saiba que estamos ao seu lado em tudo que pudermos fazer para te ajudar. Agora, católicos. E eu o agradeci por isso. Tivemos um dia de conclusão. Primeiro oramos e pedimos ao Senhor, e as pessoas chegaram para mim e queriam construir uma igreja para que então eles tivessem um lugar para ir. E nós designamos este lugar. E certa noite, por aquele tempo, ou um pouquinho mais distante daqui, em um pequeno pasto bem aqui, e com água naquela vala, e era como um monte de entulho. Bem, o Senhor falou definitivamente comigo e disse: construa-o bem aqui. Ah, meu irmão, quando o homem escuta uma... Ser franco, hoje, lá em casa, eu fiquei sozinho, a mulher deu uma saída e me largou sozinho lá. Aí eu fui lá no YouTube e vi lá, Abraão, né, sacrificando seu filho. E eu fui ver aquilo lá. Só 15 minutos, 15,1 segundos. Irmão, eu chorei como neném. Como é que pode ser tão bem feito daquele tanto? Olha, irmãos, quando você olha aquilo ali, com o olho fora do humano, você tem que se lembrar que quando aquele rico foi para o Hades, ele falava com quem? Abraão era um tipo. Abraão era Deus. Era a sombra de Deus. Pai Abraão. E eu vendo aquilo ali, Abraão não titubeou. Tem gente que pensa que Abraão foi calmamente. Ele foi em guerra. Ele clamou, ele pediu para Deus fortalecê-lo, ele pediu para Deus tirar dele, né, aquilo. Quando Isaac perguntava para ele, dizia: filho, Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. Papai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está tudo. E o cordeiro? Senhor, filho, Deus para si proverá. E Isaac não foi enganado, não. Ali, naquela apresentação, Isaac não foi enganado. Abraão falou com ele: filho, você é esse cordeiro. E ele não entendeu, ele disse assim: não se preocupe, o Deus que me mandou fazer isso vai te ressuscitar. Vai te ressuscitar. Como também em figura o fez. Né? Que Deus queria com Abraão era que ele provasse que ele era capaz de fazer aquilo.
de entregar o seu próprio filho, o seu único filho. Foi o que Deus fez. Entregou, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Rapaz, que sombra! Eu chorei bastante, porque não tem como, aquilo entra dentro da alma da gente. Quando você vê o desmontar da coisa, o desenrolar dos fatos, até chegar lá na cruz, tudo estava exatamente igual. Que coisa, né? Agora, às vezes nós vemos e vamos acostumando, daqui um pouquinho, essa coisa já está velha. Aí, a leitura da Bíblia vai sendo esquecida e daqui um pouquinho está lendo. Revista A, revista B, revista C, e daqui um pouquinho está entrando as historinhas da novela fulana, ciclana, beltrana, e daqui um pouquinho está no inferno. É aí que está o grande perigo. Irmãos, nós temos que ir entrando na palavra até que nós desapareçamos dentro dela. É isso que nós temos que fazer. O dia que isso acontecer, de forma plena, a nível de corpo, aí sim, aquilo que nós dissemos em princípio, será imprevisível o que pode acontecer. Não podia para ela. Aí teria entrado areia, né? Construa-o bem aqui. Nenhum centavo de dinheiro. E no nosso meio nós tínhamos cerca de 80 centavos ou $1. E aquilo, naturalmente vocês ririam daquilo agora, mas irmão, aquilo então era muito dinheiro naquele tempo. Estava vivendo numa época de crise econômica, certo? Crise financeira. Foi por volta de 1930 e algumas coisinhas. Foi naquele tempo, certo? Quando algum vizinho cozinhava uma panela de feijão e chamava o vizinho que não comia nada por 3 ou 4 dias para vir e comer com um pouquinho, aqueles eram tempos difíceis. Muitos jovens nunca viram aquilo, porém aquilo era difícil. Eu vi época que você podia passar através desta igreja o prato de coleta 2 vezes ou 3 e obter 30 centavos de um lugar totalmente lotado e implorar por aquilo. Isto provavelmente se obteria 30 centavos e era uma boa oferta, veem? Era realmente difícil. Aí o diabo começa a dizer, está lá, ó, é um bando de famintos, estão tudo passando fome. Se aquilo lá fosse de Deus, tá todo mundo com o bolso ó, cheio. Certo? Principalmente os pregadores de prosperidade. Nós vamos parar
Nós vamos parar aqui, no 11. E não tínhamos nada com que construir, embora o desejo do povo fosse construir uma igreja, para que então pudéssemos ter um lugar para irmos, porque nestes dias a mensagem, bem, você acha que ela é mal ensinada agora, você devia tê-la conhecido então, quando não havia ninguém. E então, este batismo nas águas no nome de Jesus Cristo e as bênçãos e coisas nas quais cremos e nos firmamos. Ninguém cria nisso. Nós vamos parar aqui no parágrafo 11, porque o tempo ali já foi embora. Deus os abençoe. Domingo nós vamos dar sequência, ou melhor, sexta, nós vamos dar sequência, e eu creio, Deus vai nos abençoar muito. Amém? Sexta e domingo de manhã, Deus vai nos abençoar. Meu Deus. Só salvou ele do carro, assim, foi para lá. A mãe disse que quebrou a cabeça, a irmã Raquel está com pessoas duro. Estão fazendo os exames lá, né? Mas, graças a Deus, foi isso. E está pedindo oração para poder vir. Oh, meu Deus. Gente, vamos nos colocar de pé. Meu Deus. Irmão Gelson, com toda a família, saiu daqui 2 horas. E na sua ida daqui para lá, sofreu um acidente. Capotou o carro e graças a Deus que estão todos vivos, mas machucados. Vamos levantar nossa mão em favor deles. Senhor Jesus, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus de compaixão, Pai bendito, nós estávamos com temor disto, Pai. Agora, ó Deus, socorreu, mas a Tua mão de misericórdia, Pai, segurou, sustentou. Deus bendito, que nenhum daqueles ferimentos seja para a morte, Pai, mas seja, ó Deus, para a vida, que haja, Senhor, cura, que haja, Senhor, reconstrução de órgãos, que haja, Senhor, ligação de rompimentos. Deus bendito, nós colocamos o irmão Gelson, irmã Eunice, irmã Raquel, irmã Miriam, diante do Senhor, pedindo graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Vamos inclinar as nossas cabeças, irmãos. Nosso amado e bondoso Pai, em Teu nome precioso, rogamos que o Senhor nos ajude a chegar em nossos lares, guardados pelo Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, esta noite na vida de cada um, tanto dos que estão aqui, como dos que estão através da internet. Deus, que a mensagem que estamos lendo, a mensagem que estamos compartilhando uns com os outros, ó Deus,
esta fartura maravilhosa. Que o Senhor continue nos ajudando na unção do Teu Espírito Santo. Ó Deus, abençoando para que ela seja lida, entendida e vivida, Senhor, por cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, damos graças ao Senhor por tudo. Amém, Senhor. Amém. Deus continue nos abençoando e vamos nas nossas orações estar lembrando do irmão Gelson e família. Em nome de Jesus Cristo. Igrejas em Conexão, até a próxima reunião. Se assim o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.